Oi, pessoal, estamos começando mais um podcast da XN Max e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Heloísa Rocha. Ela que é cardiologista e especialista em terapia ortomolecular, vai falar aqui de um assunto muito importante que muita gente não dá bola, que ela me disse, que é o intestino, a disbiose intestinal. Antes da gente começar nossa conversa, compartilha aí nosso papo, curte, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais, manda a sua pergunta. Vamos que vamos. Doutora Heloísa, que prazer te receber. E bom, vamos começar falando, o intestino é realmente o nosso segundo cérebro? Na realidade, o intestino, existe um livro chamado Cérebro Desconhecido, que é um livro bastante inteligente, que foi do meu mestre, Hélio Póvoa, e ele fala de tudo que pode acontecer no corpo de uma pessoa se o intestino é insaudável. E a gente não imagina o quanto isso é importante. Pode mexer desde o nosso peso, desde a manutenção, até o nosso humor. E também desencadeando as doenças autoimunes. Então, cuidar do intestino é cuidar praticamente de toda a tua saúde. Você falou do humor, né? Por isso que a gente fala, fulano tá enfesado, é de Aquela, fezes mesmo, né? aquela fala, fulano está enfesado, é aquela pessoa que tem uma desbiose, gatilha com uma constipação intestinal e aí ela está enfesada, ela está irritadiça ou deprimida. Constipação é a famosa prisão de ventre, que médico agora fala com esses termos mais É, chiques, a gente fala logo ponto com a prisão de ventre. valorizar, né? É. Valorizar. Bom, desbiose intestinal, a gente vai entrar nesse assunto. Antes disso, o que é a flora intestinal? Então, a flora intestinal é a nossa flora microbiota. Todo intestino de qualquer pessoa ele tem uma flora que reside dentro do intestino dele. E essa flora é composta pela flora microbiota boa, a flora do bem e a flora do mal. E qual o verdadeiro equilíbrio? A flora boa ser sempre superior à flora ruim. A flora ruim é necessária em pequena quantidade para as digestões mais difíceis, mas o equilíbrio é sempre a flora boa está em maior quantidade, A entendeu? flora é tipo o quê? Um líquido que a gente Não, tem? são micro-organismos do bem que vivem para auxiliar na nossa digestão, na nossa peristalse e na manutenção do epitélio intestinal. A melhora o nosso intestino é um filtro e ele Uhum, tem que ser um filtro impermeável. Na realidade, ele tem que deixar passar o que nos traz saúde e jogar para fora o que não nos pertence. entendi. E essa flora em harmonia, ela faz a manutenção desse filtro. Ela faz a manutenção do que a gente precisa ter no nosso corpo. E essa flora em desarmonia é o que causa a A disbiose. famosa desbiose intestinal. O que é então disbiose intestinal? Então, a desbiose, ela se caracteriza exatamente por isso, pelo desequilíbrio dessa flora, por vários fatores que a gente pode comentar depois. Quando essa flora se desequilibra, a flora ruim, ela começa a reinar sobre a flora boa. Quando ela reina sobre a flora boa, ela dá os sintomas da desbiose, que são ou constipação intestinal ou diarreia. Às vezes os pacientes, eu pergunto para os pacientes assim, você tem um intestino bom ou ruim? Não, meu intestino é ótimo. Aí eu falo, descreva o que é ótimo. Aí ele fala, eu vou ao banheiro várias vezes. Ir ao banheiro várias vezes é uma forma tão ruim de manifestação de desbiose do que o preso. É porque a gente acha que o preso é sempre o que a gente não tem que ter. Mas aquela pessoa que vai ao banheiro várias vezes, de uma forma mais diarreica, mais sem consistência, muitas vezes com estufamento digestivo, às vezes eu pergunto para as pessoas: você tem gases? Não. Mas você acorda com a tua barriga desinchadinha, no final do dia a tua calça está mais apertada? Tá. Então aquela pessoa tem gases. Então, o médico, cabe ao médico tentar entender e buscar do paciente realmente o sintoma que ele tem, porque essa coisa de achar que é bom você ir ao banheiro várias vezes é o teu intestino mostrando Uhum. que ele é tão doente quanto aquele que está preso. Mas se as fezes de quem vai ao banheiro várias vezes ao dia não tiver mais para, né, diarreica, sei lá como vocês falam, Uhum. aí essa pessoa tá ok? Pode ir até três, quatro, quantas vezes é o Não, na normal? realidade, o correto é você ir uma vez com a sensação de pleno esvaziamento. Às vezes a pessoa diz que vai, eu falei assim, teu esvaziamento é pleno? A pessoa pensa assim, não, Já viu que. É. ainda tenho a sensação de pegar alguma coisa. Aí a flora já não está tão equilibrada como deveria. É estufamento, você come um pouquinho, parece que comeu um boi. Uhum. Você ter muito refluxo, muita cólica intestinal. Então, todas essas coisas são gatilhos, são sinais e sintomas conjuntos de uma desbiose. Gente, então eu tenho uma amiga
que ela já diagnosticamos aqui, só nesse papo. Porque ela vai ao banheiro várias vezes ao dia e ela até brinca, como ela é obesa, ela fala assim: como é que eu sou gorda se eu como e vou ao banheiro? Bom, aí a gente pode explicar isso, né? Na realidade, o aumento de peso também é também é um dos sintomas, sinais da desbiose. Na realidade, essa tua amiga acha que isso é ótimo, É, mas ela pode procurar ou que ela tem alguma intolerância alimentar, né? A gente vai falar de causas de sim. desbiose, e se ela corrigir a flora dela e melhorar, ela provavelmente ela deve ter compulsão alimentar, e a gente pode falar depois por que que a desbiose causa essa compulsão alimentar, pela diminuição da flora boa. Quando a flora boa é diminuída, 80% das nossas endorfinas, cuja rainha-mãe é a serotonina, é produzida pela flora boa. Por isso que tem essa coisa enfesada. Na realidade, quando você diminui a tua flora boa, você diminui a tua produção de serotonina. E o que que é a serotonina? É o Hum. mediador químico do bem-estar e do prazer. É o que dá o bem-estar. Então, quando Então você a gente não fabrica isso, a gente busca na comida, na por exemplo. comida, na compulsão de quê? Não, Dos então alimentos. vamos falar isso mais pra. Menina, então eu já descobri que tenho desbiose. Eu Que eu acho que tô todo numa mundo vai compulsão. descobrir. É. Então vamos lá. Atenção, todos vocês são Então, desbióticos. ó, prestem atenção, anota aí se tem esses sintomas, se liga que ela vai explicar tudo. Então, a desbiose é quando a flora ruim está, né, Em sendo desequilíbrio. superior à flora boa. Quais são como é que a pessoa não se consultando com você vai, quais sintomas ela pode ir pegando assim, tentando, né, identificar Entendeu? nela? Bom, sintomas mais rápidos, práticos, a gente já falou. É. Ou é constipação, a diarreia, estufamento digestivo, gases, azia, má digestão. É, quando você come alguma coisa e você sente que aquilo não caiu bem. Agora, insônia, irritabilidade, Mas calma aí, qual é a diferença da síndrome do intestino intestino? irritável. Porque A, isso também não causa um estufamento? a síndrome do intestino irritável, pro clínico, pro ortomolecular, é uma desbiose intestinal. Ah, tá. Então tá. Então beleza. A síndrome do Então, intestino é uma desbiose, é uma forma de desbiose, ah, entendeu? tá, tá. Então vamos lá. Estufamento, quando vai mais de quantas vezes ao banheiro? Mais de duas, né? Se tiver É, uma com pleno esvaziamento, tá ok. tá ok. Se não esvaziou tudo, pelo menos duas é o certo. Indo mais de É, três, não, tá. não existe muito É, isso, mas indo né? mais de três já não Já não tá o tem que ter uma normal, é atenção. mais irritadiço do que Tá. o normal. Come, dá uma estufada, de manhã amanhece com a barriga chapada no No final final do do dia, dia. mais Mesmo a estufado. pessoa não soltando. Eu acho que as pessoas acham que gases é quando você tá com Solta, vontade de solta. soltar pum, não é? E não é. Quando eu faço essa pergunta, eu acho, não, doutor, eu não solto nada. Você não solta, mas você prende. Quando você prende, você sente dores Mas e se a pessoa não tem nem vontade de soltar pum? O organismo dela prende sozinho? e fica ali preso na circunferência abdominal. Ah. Aí, ó, boa desculpa, né? O Xande pode falar que não tá com a circunferência abdominal maiorzinha, ele tá com gases presos. Mas Xande tem desbiose, tá? Porque ele falou aqui pra mim que ele vai ao banheiro mais de 3 vezes ao dia também. O Xande, ele manifesta mais para irritabilidade mesmo, isso é verdade. Então, insônia, que você falou? Insônia, oscilações de humor, irritabilidade ou a depressão. Quando você tem rinites, dermatites, as doenças de pele, também, porque quando a gente pode falar, explicar sobre isso, as doenças imunológicas, artrites, psoríase, vitiligo, estão muito gatilhadas com a desbiose. Essas doenças, quando você trata a desbiose, você torna elas de uma forma muito calma, você entra em acalmia. E muitas vezes você nem manifesta ou manifesta muito pouco. As doenças autoimunes, elas têm uma relação muito grande. O intestino, ele tem um eixo muito grande com a imunidade e com o humor. Então, ele tem um eixo no cérebro com o humor e um eixo no intestino, na imunidade. Por isso que o intestino é uma coisa muito importante. Mas assim, por exemplo, a insônia, né? Não é uma pessoa só que achar que dorme mal e não tem nenhum outro sintoma, seja desbiose, necessariamente, né? Então, eu posso explicar aqui o porquê que o desbiótico tem insônia. Então, na realidade, quando você investiga um paciente, você pergunta tudo isso. Se você pergunta tudo isso, ele é floreado um desbiótico. Enxaqueca é outra causa. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca. Sabe o que eu pego muito no meu consultório? Enxaqueca crônica e queda de cabelo crônica com dermatite que ninguém cura. Já passou por dermatologia, já passou por tudo. Ninguém sabe. Aí o que que a pessoa toma? Corticoide. Então,
o corticoide, a gente vai falar das causas da desbiose. Então, uma das causas da desbiose é alimentações incorretas, quando você come muito açúcar branco, porque o açúcar, as bactérias. Calma, senão a gente vai se atropelar. Primeiro explica só a coisa, por que que o desbiótico tem insônia. Então, por que que ele tem insônia? Porque lembra que eu falei aqui no início que quando as bactérias boas são diminuídas, a produção de serotonina é diminuída e mexe com o humor? Quando você diminui a tua produção de serotonina, você gatilha numa queda da produção de melatonina, que é o mediador químico do sono. O nosso sono, Luiz, ela tem várias fases, mas a fase mais importante que a gente tem que cumprir é a fase REM, que é a fase do sono reparador, que todo indivíduo tem que ter de 4 a 6 horas no meio da noite. Então, a maioria das pessoas que têm desbiose, como elas não têm produção de melatonina, elas não se preocupam muito com o sono. Aí eu pergunto, teu sono é bom? Ah, meu sono é bom. Mas você acorda bem disposto? Ah, não, doutor, eu não acordo bem disposto. Por quê? Eles não cumprem a fase REM, eles são um computador latente. Se tu liga a tecla Enter, eles acordam. Então, a pessoa que acorda à noite, gatilho, picota, sabe que horas a fase REM do paciente desbiótico normalmente vem? De manhã, quando ele acorda. Aí ele acorda às 6 horas da manhã carregando as costas, a cama nas costas. Por quê? Porque ali ele entrou em fase REM. Só que ele não tem o tempo hábil de vida para poder dormir. Tem gente que fala assim para mim, ah, Heloísa, eu dormo bem, mas eu preciso de 10 horas para dormir. Não precisa, não. As 6 primeiras horas ele não dorme. Ele cumpre mais 4 de fase REM. Aí ele acha que ele precisa disso tudo. Aí, corrigindo a desbiose, o paciente entra em fase REM. No horário correto, né? Porque o não cumprimento da fase REM, Luísa, é muito perigoso. Aquela frase de quem não dorme bem envelhece com precocidade e engorda é verdade. O não cumprimento de fase REM aumenta cortisol, aumenta a gordura abdominal, aumenta os marcadores de metabolismo. Então, quem não dorme bem, engorda. Diminui GF1, porque a maior produção de GF1, que é um marcador de não envelhecimento, é mediada na fase REM. E a gordura abdominal é a mais perigosa, É a né? mais perigosa, cardiologicamente falando. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, não, doutora, deixa que eu já estou habituada. Eu não posso. Porque muitas vezes a pessoa vem para perder peso. Dormir bem ajuda a emagrecer, ajuda a não envelhecer. E aí, quando a pessoa acorda no meio da fase REM, como é que é o dia dela? Improdutivo. Ela fica cansada, fatigada, ela fica dispersa. Às vezes eu pergunto assim, você tem déficit de memória? A pessoa, tenho. Aí deixa eu fazer a pergunta de novo. Você tem déficit de memória ou você é uma pessoa dispersa? Ah, não, Heloísa, pensando bem, eu sou dispersa. Por quê? Quando a fase REM não é cumprida à noite, ela te chama durante o dia. Então, se você está no meu consultório e você não tem cumprimento de fase REM, eu deixo você 2 horas esperando, você dorme. Ou então você vai lá para Dubai em pensamento e volta. Você esquece a chave em algum canto. Então, esse déficit de concentração é um sono não bom. E a pessoa aí vai no neurologista, o neurologista não entende o que é, aí dá remédio de memória, aí faz o quê? Os remédios enxugadores de gelo. Você estanca o sangramento, mas tu não cura a ferida. E olha aí, tá vendo? A gente tá no início do papo e a gente já viu a quantidade de coisas maléficas que o intestino não estando não em cuidar ordem. dele, né? Exatamente. Você falou da imunidade, é porque é isso, né? Se o intestino não está funcionando corretamente, nosso corpo não está mandando embora as toxinas que precisam, não é isso? E a imunidade fica uma bosta. O que acontece é o seguinte. Então, a gente já falou do primeiro fator da desbiose, que é a inversão da flora. Outra coisa importante, antes de falar da imunidade, quando você inverte a flora boa não Fica maior predomina, também. nas mulheres, isso tem tanto nas mulheres quanto nos homens, mas as mulheres são mais sintomáticas. A flora boa, ela chama para morar com ela 3 amiguinhos que ela ama. Escherichia coli, é aquela mulher que tem infecção urinária que não cura. Toma clavulin, toma o que Então, for. como é? A flora boa em excesso também é Não, prejudicial? a flora ruim em excesso, na Tá. desbiose, ela chama para morar com ela 3 amigos. A Escherichia coli Ah, tá. é a mulher que tem infecção urinária toda hora, Então, é um não dos sabe sintomas também. um dos sinais e sintomas. Candidíase é aquela mulher que tem cândida toda hora, que já cansou de tomar remédio com o ginecologista e o ginecologista não pergunta como é o seu intestino. Ele só dá o remédio. E herpes. Então, o herpes, a Escherichia coli, a infecção urinária de repetição e a candidíase, elas estão presentes na desbiose. Então, aquela mulher que vai no consultório de ginecologia com candidíase e repetição,
Cuida da flora dela, cuidou da. Quando você inverte essa flora, quando você faz, e a gente vai falar de tratamento, inverte, a flora boa diminui, ela é diminuída, ela manda para fora. Uhum. E o assoalho pélvico feminino é um buraco atrás do outro. É a uretra, a vagina e o ânus. Então, quando tem um reviravolta lá, eles saem e vão para a uretra da infecção urinária. Ou sai e vai para a vagina e dá candidíase. Nossa Senhora. Agora, por que a imunidade é importante? Porque qual é a segunda característica da desbiose? O nosso intestino, ele é um epitélio. E ele é um epitélio que ele tem que ser um filtro impermeável. Em condições normais, o nosso intestino é impermeável. Quando você come, ele tem que filtrar para dentro o que nos traz saúde, o Uhum. que nos faz viver, vitaminas, aminoácidos, seja o que for, e ele tem que jogar para fora o que não nos serve sob a forma de fezes, as toxinas, os antígenos e tal. Quando você tem a desbiose, esse filtro ele é destruído, ele é permeável. Então é uma passagem sem noção. Então muitas vezes a pessoa desbiótica ela tem um cabelo que cai, uma queda de cabelo crônica. Poxa, mas doutor, eu como bem, eu como legumes, verduras, eu como tudo. Ela até come, mas ela não absorve. Então, mas esses sintomas, por exemplo, a queda de cabelo, a insônia, eles têm, só eles separados não é um sinal de desbiose? Ou pode ser, ou ele tem que estar associado pelo menos a alguma coisa, ou um estufamento abdominal, ou Sim. constipação. Não, não. Muitas vezes o desbiótico, ele não tem muito sintomas digestivos. Por quê? Porque ele é uma pessoa que come bem, ele bebe muita água, então ele não gatilha nenhum mal-estar digestivo. Entendi. Ele gatilha o mal-estar, por exemplo, como estou te falando, eu tenho vários pacientes que foram com queda de rinite. Ninguém cura a rinite da pessoa. A gente ainda tem que falar disso. E eu pergunto, o intestino está normal. Eu falei assim, eu vou te dar um probiótico e descobrir o que te inflama. Aí eu faço um exame, que a gente tem que falar sobre ele, que esse exame é fantástico. Aí eu tiro da alimentação da pessoa tudo que ela intolera. A rinite, como por um passe de mágica, melhora. Porque um dos motivos da desbiose é alimentação incorreta, rica em açúcar, rica em alimentos processados, Então vamos industrializados. para as causas da desbiose. Vamos lá, a pessoa nasce com isso já com o intestino meio E desequilibrado, já não? tem uma hereditariedade. Muitos pacientes que eu vejo desbióticos, o pai e a mãe morreram de câncer de intestino, porque o não cuidar da desbiose pode levar a isso também. Ah, tá. É uma coisa mais grave, Se entendeu? não a pessoa nasceu ali bem e tal, o que que pode causar a Então, desbiose? a alimentação incorreta, rica em açúcar, alimentos processados, embutidos, determinados medicamentos, como corticoides, anti-inflamatórios e anticoncepcional. O Hélio Povo, ele falava muito mal de anticoncepcional também porque era homem, né? Na realidade, anticoncepção nas mulheres, eu nunca é o bom, é o menos pior, né? Uhum. Agora tá vindo a pílula É, anticoncepcional, graças a Deus, de homem, dos mas eu homens. também já passei dessa fase. Então, assim, Usos desses medicamentos desses em excesso. medicamentos e intolerância alimentar. Existe um exame muito inteligente. Na minha clínica eu tinha um pequenininho, que era de 60 alimentos, que eu acho até que você chegou a fazer. Já. E agora eu abandonei, porque chegou na prática clínica, há uns 3, 4 anos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, um Uhum. exame chamado Teste de Intolerância Alimentar 221 alimentos. Então, eu mando o paciente fazer no sangue, sem preparo nenhum. Aí eu consigo um mapa de todos os alimentos que o paciente come que gatilha essa intolerância. E é impressionante, é quase assim uma coisa, quando o paciente vê o exame, ele fala, doutor, isso é verdade. Toda vez que eu comi isso aqui, eu não ficava bem. E aí esse exame, ele sai numa quantificação de leve, moderada, grave. Uhum. Quando o exame é muito complicado, muita coisa, né? A gente tem que trabalhar e tirar sempre os mais complicados. O tratamento depois a gente vai falar no final. E aí o paciente, ele melhora todos os sintomas, todos, enxaqueca crônica, ele começa a dormir melhor, ele começa a ficar menos compulsivo pelos alimentos ricos em serotonina que engordam, que é o chá, o café, o chocolate, o amendoim, o vinho. Olha. Na realidade, banana, amendoim e chocolate são os carboidratos. A queda de serotonina é aquele paciente workaholic.
Ele quer lavar, passar e cozinhar. Então ele acorda, balança, mesmo com aquela fase ruim, ele balança, toma um café, porque o café sobe a serotonina e vai. Aí ele vai. Como ele ama o que faz, ele às vezes nem come tanto. Doutora, mas eu não como tanto. E à noite? Chega à noite, ele come o mundo. Porque vespertinamente a Uhum. serotonina cai. Quando ela cai e você matou todos os leões do dia, você janta e come um pacote de biscoito, Mas come não queijo. necessariamente essa pessoa tem desbiose. É um sintoma de desbiose. A queda da serotonina pela flora Ah, baixa tá. faz com que a pessoa tenha esse gatilho de compulsão alimentar à noite. E é impressionante, para os alimentos ricos em serotonina. Se ele não tem Eu tô aversão. com isso, sabia? Mas você tem desbiose, eu tinha diagnosticado isso em você. Então, Você não tratou. então tá, tá atacada agora. Juro, à noite dá uma vontade louca de comer carboidrato, chocolate. Alimentos ricos em. Eu tenho uma paciente minha que ela tomava todo dia uma taça de vinho. Todo Uhum. dia. E ela achava que aquela taça de vinho era para ela relaxar. Até tinha esse movimentozinho. Eu falei assim: olha só, a tua taxa de vinho é o chocolate da vizinha. Se eu melhorar a tua desbiose, você não vai querer esse vinho. Ela achou ela me contou. Ela tem uma pessoa famosa aí, se ela ver esse podcast, ela vai lembrar, mas eu não vou falar o nome dela, não. Aí ela achou que eu era maluca. Ela falou, doutora, três consultas depois dele, doutora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu achei que a senhora fosse maluca, mas a senhora, eu não estou mais bebendo vinho. Eu falei, porque você não quer mais beber o vinho, porque a tua serotonina tá boa. Ela levou o vinho só pro final de semana, pro Sim, por uma social dela. opção. Ali era o chocolate, amendoim, bananada. São coisas assim Olha. gatilhadas, entendeu? Para ficar bem, para poder repor uma coisa que o corpo está tirando. Agora você presta atenção, Luísa, Mas a mexendo no teu serotonina só abaixa em quem tem desbiose, assim, que ela fica, tipo, no final do dia, dá essa... 80% é produzido no intestino. Se a tua flora não está perfeita, ela é baixa. Ela Caramba. baixa. Outra coisa importante que a gente acabou cortando é a imunidade. Ah, é. Então, quando esse filtro é frouxo, passa várias substâncias tóxicas, antígenos, bactérias que não deveriam passar. É tipo Quando um coador de café é, furado, né? é um intestino que vaza. Tá. É intestino que vaza. Quando essas substâncias tóxicas vazam para dentro do corpo, elas são entendidas pelo corpo como estranhas. O corpo não entende que aquilo é deles. O Uhum. que eles fazem? Gatilha a produção das imunoglobulinas IgE. E é Isso o que é isso que a gente... Isso faz uma troca de código e desencadeia as doenças autoimunes, que são a psoríase, o vitiligo. Aí cada um manifesta uma doença de Hashimoto, que gera um hipotireoidismo muito comum em Então, vamos. mulheres. Então, a gente falou os sintomas, né, para as pessoas identificarem. É... Não, a gente falou os sintomas, esse já é... A gente não falou como identificar Sinais e sintomas e doenças. e É, doenças. Agora, não, doenças relacionadas à desbiose. o que eu estou querendo explicar aqui é que as doenças autoimunes e as alergias crônicas, como São muito rinite, relacionadas à sinusite, as desbiose. asmas de pele, são totalmente relacionadas à desbiose. Eu pego muito paciente que tem uma rinite crônica, já passou por 500 Aham. médicos, e E o que que não eles tá. dão? Corticóide. O que que É, que corticóide aí faz? Piora a piora a flora. flora. Aí você corre atrás do próprio Aí você rabo. fica, é claro. Aí a pessoa toma corticóide, piora. A desbiótica, quando ela tem que tomar um antibiótico pela infecção de repetição, o que que ela faz? Ela toma um antibiótico, Aí ela piora, acaba a flora. claro. E aí fica, Detona e vai ficar não naquele melhora ciclo. nunca, É. fica aquela coisa Agora, essa confusa. de Hashimoto é o que, essa doença? Doença de Hashimoto, ela tem esse nome que, obviamente, foi descoberto pelo japonês. É um, É um negócio na é uma tireoide? condição tireoidiana que o corpo ele produz anticorpos contra a tua própria tireoide. Ah, tá, é Tem a autoimune. doença e tem o traço. O traço é quando você tem os anticorpos elevados no sangue, mas a tua tireoide é blindada. Uhum. Ela não deixa aquilo acontecer nada com ela. Eu tenho muito paciente que é um antioxido. Quando você faz antioxidante, a Hashimoto, eu, por exemplo, tenho Hashimoto. Meu Hashimoto nunca falou mal de ninguém. Por quê? Uhum. Porque eu me oxido para que eu não me torne uma hipotiroideia
ou uma hiper. 90% do caso vai para o hipo, que é pior, né? É a mulher fatigada, cansada, fora do peso, queda de cabelo. O hipotireoidismo é uma doença que muita gente se esconde Mas. a obesidade verdadeira em cima do hipotireoidismo, mas o hipotireoidismo, se tratado, a pessoa não fica fora do peso, ela fica Agora normal. aqui, que engraçado, né? Que a gente fala. A desbiose, ela atrapalha no emagrecimento, Sim, né? sim. E a pessoa. Calma aí, igual Ela aquela atrapalha no propaganda. emagrecimento pela compulsão que ela gerar e pela falta de sono que ela gera, pela falta de Sim. comprimentos de fase REM. Então, aí ela São acaba duas pessoas, virando. metabolismo lento e gula. Então, por exemplo, a obesidade pode ser tanto por ter a desbiose como consequência da desbiose, né? Você falou a mesma coisa, é assim, na É, realidade a desbiose pode levar à obesidade, por é. compulsão e por metabolismo lento de um sono não reparador. Por isso que quando você Ah, procura um médico para emagrecer, você não pode focar no emagrecimento. Você tem que. Eu falo para meus pacientes o seguinte: eu estou aqui para lhe dar o caminho da luz. Você volta para a escuridão se você quiser. Então você tem que olhar o corpo da pessoa como um todo uhum. para Não, mas, por entender. exemplo, eu quis dizer assim, a pessoa pode ter a desbiose, e aí, por ela ter desbiose, ela acaba não emagrecendo, Acaba não né? emagrecendo, tem dificuldade para emagrecer. Exatamente. A pessoa não tinha como o sintoma inicial, não emagrecer, entendeu? Ela Sim, podia ser uma sim, pessoa sim. magra e depois acabar engordando, O né? Sei médico é lá. que tem que puxar esse link. A pessoa não entende que está fora do peso porque é desbiótica. É Essa é a tua isso. pergunta? Exatamente. Quando a pessoa vai no seu consultório para emagrecer, E com dificuldade de emagrecer. você que tem que estudar nela, o médico Aham. tem a obrigação de estudar nela, tudo que está errado que gera aquela dificuldade de emagrecer. A desbiose é um item que tem que ser investigado. Você falou da doença autoimune. É, pode acontecer da flora boa estar muito mais elevada que a ruim? Aí também tem esse desequilíbrio. Isso de alguma forma é prejudicial? Quando a flora boa é muito maior que a flora ruim, É. esse é o manjar dos deuses. É assim que a gente tem que ser. Ah, então para tá A flora assim, boa tem tem que que ser ser muito superior. mais. A desbiose é o inverso. Ah, tá. Mas ou elas podem estar iguais. Então, não tem como essa Iguais vai ter essa. quantificação, né? Quando o Entendi. paciente melhora, a gente tem como entender que a flora boa está comandando ali, entendeu? E quando você come, você já é desbiótico. Quando você come o açúcar, o Uhum. doce, você está fortalecendo as bactérias ruins, elas ficam assim. Manda que eu como. Claro. Você Aí você nunca vai curar piora, isso, você piora. óbvio. Só que você quer o doce, porque você está irritado, Então, você você está. fica sempre no mesmo ciclo do. Então, como que trata, cuida da desbiose? Então, primeiro de tudo, fundamental é fazer esse exame de intolerância alimentar. Uhum. Atenção, gente, o exame é mediado por IgG, não é IgR. Tá, mas é um exame caro ou aceita É um plano? exame que alguns planos. Por que que eu estou te falando isso? Porque às vezes eu vejo outros médicos pedindo IgE. IgE não me serve de nada, tem que ser IgG. Não é alergia, é intolerância, Ah, tá. tá? Agora, uma intolerância pode levar a uma alergia. Qual é a diferença? Às vezes a pessoa tem alergia a camarão. Come camarão, faz aquele flush. O que que é isso? É o filtro que abre. Quando a pessoa come Uhum. camarão. Quando você trata uma. Eu já tive vários pacientes assim, tá? Então posso falar de cadeira. Quando você trata várias desbiose, aquele filtro fecha. Aquele paciente que comia camarão e dava uma reação alérgica, não tem mais. Por Uhum. quê? Porque o filtro está fechado. Por Nossa. isso que você tem que saber qual é o exame. Esse exame é um exame todos os laboratórios fazem aqui no Brasil, né? É um exame que alguns planos cobrem, a maioria não cobre, alguns planos dão reembolso. Ele varia entre 1.300 a 1.800 reais, mas Gente, mas a pessoa não pode fazer. Calma aí, vamos primeiro com quem pode fazer, se a né? pessoa não pode fazer, a gente vai ter que trabalhar no achismo como a mídia trabalha, porque a mídia adora dizer que só tem 3 pobres coitados que fazem intolerância alimentar. Quais são? Glúten, lactose e carne vermelha. Hum. Só que, vamos lá, eu tenho vários pacientes que fazem exame que não tem nenhum dos 3.
Eu tenho paciente que tem intolerância à ervilha. Eu tenho paciente que tem intolerância a ovo. Então, o ideal, o melhor dos mundos é poder fazer Fazer. este exame. Agora, quando você é desbiótico, muitas vezes, quando o paciente é muito desbiótico, eu, por exemplo, eu não dou intimidade nem para glúten nem para lactose. Por quê? Entenda isso. Quando você está doente, quando o teu intestino é doente, imagina o teu intestino doente como uma pessoa resfriada. Aí você vai comer alguma coisa com lactose, com glúten e carne vermelha. É como se você, resfriado, tivesse que carregar pedras na chuva. Porque esses três alimentos são de difícil digestão a um intestino doente. Entendi. Então, muitas vezes, quando a pessoa é muito desbiótica, eu tiro, por exclusão, esses três, mesmo que não apareça no exame. Não tem exame feito, a gente faz no achismo. A Tá. gente tira os três e a gente tenta entender. Tem pessoas que já percebem, doutora, toda vez que eu como alho, minha barriga distende. Aí a gente tira. Entendi. Tá. E podendo fazer o exame, então. O ideal, né, para tratar. Faz esse exame, tira tudo que dá no exame que você tem intolerância. O exame ele dá numa classificação, como eu te falei, leve, moderada, grave. Grave a gente tira geral, Tá. E aí a pessoa moderada. nunca mais vai poder comer? Não, não. A gente faz uma exclusão de 6 a 8 meses, Que ela sai da fase acompanha. aguda, né? Aí, quando tem alguma coisa ali que a pessoa muito quer comer e tá tendo um sacrifício, a gente repete o exame. Se ela melhora com o consumo do tratamento, que é probiótico, prebiótico, etc e tal, a pessoa pode, e o filtro fechado, a pessoa pode tentar começar a comer, não da forma que comia antes. A pessoa pode. Aí a pessoa fica bem. Mas isso tudo é muito individualizado, é cada caso, porque as pessoas ficam tão bem, elas ficam tão felizes, elas ficam sem distensão abdominal, elas começam a dormir bem, elas não querem outra vida. Elas pegam aquilo e fazem assim, não, eu não quero mais isso para minha vida. Entendi. Eu não sou mais apaixonada por isso, porque isso era uma relação abusiva. Uhum. Eu gostava desse alimento e o alimento não gostava de Fazia mim. bem, é. Então, faz o exame, tira os alimentos que dão ali, né, intolerantes grau avançado, né, não moderado. E leve. Os leves a gente só tira se tiver algum leve que a pessoa consuma muito, entendeu? É Tá, todo um trabalho nutricional, né? Digamos sim. assim. E aí, o que mais? Não é só alimento, né? Você estava citando Aí aí a gente, aí probiótico. a gente faz probióticos, que tem vários produtos. No mercado tem o kombucha, tem o kefir, tem iogurtes industrializados com probiótico, Kombucha, para quem não sabe, é aquela bebida com os... com probiótico. Que fala que são os Lactobacilos. lactobacilos Que são os vivos, probióticos, O kefir tem de forma como se parece um leite, né? Às vezes como um queijo, não tem? O kefir é uma coisa bem artesanal, tem que ter muita paciência, mas é bastante inteligente. Você vai alimentando aquilo, né? Vai crescendo, crescendo. Então, ou cápsula, né? Ou cápsula, que é o que eu faço, né? Eu normalmente eu uso probiótico, aí não cabe aqui falar, tem vários probióticos, se a pessoa tem uma imunidade pior, a gente faz mais para a imunidade, a gente faz uma alquimia, e eu costumo usar à noite. O probiótico ele pode ser usado em qualquer hora. A minha rotina clínica eu uso à noite. Por quê? Porque é como se eu estivesse faxinando a minha fábrica quando não tem ninguém mais trabalhando. É como se eu estivesse limpando a fábrica. Quando você contrata uma faxineira para tua casa, melhor não ter ninguém em casa, porque ela trabalha aí melhor. fica mais E vazio. aí o probiótico ele inverte a flora e fecha o filtro. Consumir também pré-bióticos, que são alimentos de difícil digestão, porque melhoram as fímbrias, que são... o nosso intestino ele tem umas flanelinhas, que são as fímbrias, para evitar dificultar a absorção das coisas ruins. Os pré-bióticos eles melhoram a saúde dessas fímbrias e a peristalse. Que é o movimento, né? O prebiótico a gente tem que dar no paciente constipado, no não constipado a gente tem que ter cuidado, senão ele pode piorar. Tá. Ele solta um pouco, né? Porque ele faz os movimentos. Isso. Uma pessoa que toma muito laxante atrapalha a desbiose? Uma pessoa que toma muito laxante Já- é proscrito, o laxante é proscrito, é impossível, é inaceitável numa pessoa desbiótica. Bom. Orlistat,
E afins. E Tá. afins, né? Então vamos lá. Aí faz o exame, toma probiótico, prebiótico, dependendo do caso. O que mais? Vamos vender o peixe da academia, atividade física. Ajuda muito. Atividade física é o maior indutor de serotonina. Então, a pessoa que tem desbiose e tem muito aquela oscilação de humor, eu falo para ela duas frases. Duas frases são importantes para o paciente desbiótico. Então, eu vou olhar para lá. Você é exatamente o que você come, então você tem que descobrir o que você não pode para que você tire da tua vida e exercício para você que nem escovar dente. Não tem negociação. Você tem que malhar a vida inteira. Ou você malha a vida inteira, ou você vai bengalar num remédio de humor, no estabilizador de humor. Que, mais uma vez, estanca o sangramento e não cura a ferida. Os estabilizadores de humor, eles não melhoram a serotonina, eles pedem a destruição do que você não tem. Então, eles não enchem teu tanque, eles deixam você na reserva. Você anda na reserva. Por isso que muitas vezes você toma um remédio e daqui a pouco ele não faz efeito. Aí o psiquiatra tem que fazer outro. Ele tem que ficar brincando de mudar. Por quê? Porque aquilo ali não cura. O exercício, ele produz endorfina, ele enche teu sangue. Então, exercício e meditar. Eu sempre falo para meus pacientes, o que você gosta muito de fazer? Ah, doutor, eu adoro piano. Você vai fazer uma aula de piano 2 vezes na semana. Por quê? Porque ali, naquele momento, aquelas 2 horas, ele está enchendo a serotonina dele. Ele deixa os problemas do trabalho, ele deixa os problemas que ele tem com a mulher, Que a meditação também é muito bom. meditação, yoga. Essas coisas que você traz para você um equilíbrio mental, uma saúde mental. Essas coisas felizes, quando você busca as coisas felizes, que traz felicidade para você, você induz a produção da tua serotonina. Então, assim, um hobby bacana, meditação, boas horas de sono, quando eu dou a mediação da fase REM, dormir, acordar bem disposto e treinar. Tirar o que te inflama. Mas você só vai conseguir dormir, acordar bem disposto, chegar na fase REM se você tratar de desbiose. Senão você vai continuar. Enxugando gelo. Exatamente. Enxugando gelo. Tá. E Fazendo isso tudo, 100% de chance da pessoa. sabe uma coisa também que é importante para as mulheres, que eu falo, às vezes as mulheres têm muita queda de libido. Jovem, 26, 27 anos, como que uma menina jovem de 26 anos pode ter queda de libido? Tá longe da menopausa, tá longe da queda hormonal. Aí você pede um exame para ela, a testosterona tá baixa. Realmente não existe grandes relações entre testo baixo e queda de libido. Tem muita gente que tem queda de libido e a testo está baixa, tem muita gente que tem libido baixa, mas ela tem o sintoma e a testo está baixa. Como explicar isso? Não usa nenhum hormônio. Que usa o anticoncepcional oral, você não consegue interpretar mais o exame, que ele já está mascarado pelo aquele uso. O que acontece? Quando você tem queda de serotonina, o corpo ele tem uma gambiarra. Ele rouba a tua testosterona em estoque para se degradar em serotonina. Como o testo não é o hormônio predominante na mulher, a mulher logo fadiga e cai libido. O homem não. O homem ele primeiro fica fatigado, sem disposição, sem energia. Para ele, eu pego muitos homens com queda de libido, com queda de testosterona, jovens, assim, sei lá, 35, com testosterona de 200, e eles não sabem explicar isso. Eu falei assim, olha, você não tem déficit de produção, você não tem andropausa, porque a andropausa é uma doença. A menopausa não. A menopausa é um estágio de vida. Acabou o milho, acabou a pipoca. Assim, a mulher, ela não pode ver a menopausa como uma doença. Ela caminha para lá, o homem não. Hoje, na atual conjuntura político, socioeconômica, de tanta pancadaria, estresse que a gente tem, muitos homens estão andropausando por estresse. Aí é tratamento. Mas o homem não tem. Então, o homem, para poder cair a libido dele, a testa tem que estar muito baixa. Mas se ele não se cuida, ele chega lá. E aí a queda da libido é uma coisa muito ruim, muito desnecessária, atrapalha a vida pessoal da pessoa, acaba com o casamento, enfim. Então é uma coisa que eu busco mesmo. Aí o que eu faço? Eu não dou testosterona. Se a pessoa vem com uma testo da gineca, eu deixo, porque é o que elas entendem fazer. Mas muitas vezes ela passa, a gineco não melhora, a gineco numa tentativa desesperada aumenta o gel. Aí o que acontece? Só acontece os efeitos androgênicos, começa a cair cabelo, acne e tal, e a libido não melhora. Aí você vai lá, trata a desbiose da pessoa, melhora, começa a ficar bem, sua serotonina.
a libido melhora. Aí eu falo, tira esse gel, que agora não precisa mais desse gel, não. Aí a pessoa tira e fica bem. Olha só, muita coisa então tem a ligação É com a desbiose, as pessoas multifatorial. nem sabem que tem. É multifatorial, é multifatorial. Agora, é uma doença mais comum em mulher? Olha só, não é mais comum em mulher. As mulheres se queixam mais e as mulheres, elas procuram mais. Por que que eu vejo isso? Porque uma mulher sempre chega no consultório se queixando do intestino, o homem não. Então, isso que eu ia falar, porque a mulher tem. O homem tem, mas ele não liga pro intestino. O homem não, o homem Mas faz a muito, prisão faz de pouco, não ventre é faz, mais ele não tá comum nem em aí. mulher. Não, Eu não. jurava. É uma queixa mais frequente Entendi. da mulher, mas estatisticamente não existe isso. Porque quando os pacientes vão lá para emagrecer, eles ficam, por que que essa pessoa tá, por que essa mulher está perguntando do meu intestino? O que que o intestino tem a ver com emagrecimento? Aí eu tenho que explicar, tenho que dar essa aula. E os homens falam assim, eles falam assim, não, meu intestino é ótimo. E nunca o intestino do homem é preso. Raro é aquele que diz que é preso. A mulher já fala, não, meu intestino é ruim. A mulher já se queixa. A mulher já vem com as listas. O homem não. Aí eu falei assim, mas peraí, que é bom para ti? Aí ele fala, normalmente o homem é mais solto do que preso. Isso estatisticamente é. O homem, Mas ele que é um acha. sinal de desbiose. Eu achava que era só intestino preso, tá vendo? Aí você tem que explicar para ele assim, olha, isso é tão ruim quanto o teu intestino, ele não trava. Ele responde jogando fora. E eles acham isso ótimo. Assim, doutora, eu como vou ao banheiro, como vou ao banheiro. Como que isso pode ser bom, gente? Não É. existe. Gente, que impressionante, né? Então a gente, assim, tem que olhar com total atenção pro intestino, né? Como olha para um coração, como olha para. Então, Por quê? presta atenção. Tudo começa pelo intestino. Se você come bem e você tem uma boa absorção intestinal, todo o teu corpo funciona em uniformidade. Se você tem o intestino, você não come na veia, você não é endovenosa, você não usa nenhuma outra forma de alimentação, a não ser oral. Então, se você come, você tem um filtro destruído, a tua saúde vai toda pro buraco, toda pro buraco. Agora aqui, uma pessoa que tá tratando, sei lá, né? Tá tratando a desbiose, ela tem, já detectou e tal. Tem que fazer um tratamento com um antibiótico por causa, sei lá, de uma sinusite, vamos supor que tudo bem. Sinusite não, porque normalmente é muito relacionado, que você disse, a desbiose também, essas ites, mas qualquer outra coisa. Como é que ela não vai desandar todo o tratamento probiótico? Não tem jeito, ela É. tem que usar. Se você trata bem, as patologias se afastam. Mas se porventura você se infectou e precisa de Ou um faz uma antibiótico, cirurgia que tem que tomar. você aumenta o poder do probiótico, você aumenta a dose do probiótico, pede para se alimentar bem, ficar de olho no que está comendo e toma. E espera. Se o tratamento não é tão. Porque o intestino é assim. Quando você trata ele, ele fica bem. Aí vamos supor que você tem intolerância a gengibre. Aí você tira o gengibre de você. Aí você quer ir no japonês. Aí você está arrumada. Você está arrumada. Aí você vai uma vez no japonês, ele está arrumado, ele não reclama. Segunda, terceira vez, agora está de sacanagem, agora eu vou. Claro. Então, assim, se ele faz um tratamento e ele está bem, o tratamento passa bem. Mas muitas vezes dá uma desregulada. O que a gente faz? Espera o tratamento, aumenta a dose de probiótico Entendi. e ele volta ao normal. O que não pode é também deixar o paciente Deixar não de se tratar. Claro. Gente, isso aqui a gente podia ficar conversando horas, porque na verdade ela falou meio, né, por alto, não dá para se aprofundar tanto como numa consulta, porque ela primeiro não tá vendo, né, nosso exame e tal, e ela só deu uma luz para a importância que é tratar o intestino, que é de fato o nosso segundo cérebro. E aí você falou um pouquinho aí de menopausa, que era um dos assuntos também que eu queria falar com ela. Então a gente vai ter que marcar mais uma conversa, porque eu achei Vai isso ser um muito prazer. legal, né? Porque eu não sabia. A andropausa, nem todo homem vai passar por ela. A A ando- menopausa é uma Não, coisa que toda mulher vai passar. a andropausa não é uma doença. O homem, ele pode. Não, a menopausa. O homem, a andropausa tá. não é uma doença. Desculpa, é uma É doença. uma doença, isso Falei que eu ia errado, falar. é uma doença. O homem, ele pode ter material genético e ser pai até o final da vida. Então, Ele pode, a mulher não. A mulher ela tem um período de vida fértil. sim. Ela nasce com todos os folículos, que são as células que germinam os óvulos nos ovários. Ela nasce com toda a reserva folicular dela.
Então, ela começa gastando a primeira na menarca, primeira menstruação, e termina na última, na menopausa, que é a última menstruação. Toda mulher vai passar por isso. Não existe nenhuma forma de produzir novos folículos. E cada mulher tem a sua vida. 30 anos, tantos anos. Umas mais, outras menos. Agora, acabou, o folículo acabou, o ovário entra em falência, o estrogênio cai, a progesterona cai, e aí vem todas as coisas ruins que a gente pode falar no podcast. Vamos. E aí a gente fala um pouquinho de andropausa também. Sim, Que eu acho, podemos. né, que é legal para Podemos, os homens podemos. também escutarem. Até porque é uma coisa que está acontecendo muito na vida atual por estresse. Por estresse. Agora, é muito importante, né, doutora, as pessoas que escutaram e, enfim, agora estão aí, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, será que eu tenho desbiose intestinal? Procurar um médico, né? Não tentar se tratar aí com receita de internet, de blogueira, de rede social, gente, que não é assim, né? E se tem desbiose, por favor, evitem os laxantes. Não cutuca a onça, entendeu? Deixa Porque a ela pessoa quieta. tem constipação, né? A mulher já acha que vai O só uso piorar. de laxantes intempestivos, ele diminui aquelas fímbrias, ele torna o teu intestino menos peristálsico e ele inverte a flora, ou seja, ele joga contra a desbiose. Agora, uma coisa que todo mundo pode fazer é atividade física, começar, tá? XN. Não precisa exatamente de ir ao médico e se alimentar melhor. No caso, eu hoje já posso não comer o chocolate, né, diminuir processados, né? Alimentos embutidos e todas essas coisas que não fazem mal ao nosso intestino. Com desbiose ou sem, não é bom a gente comer isso toda hora. Exatamente. Doutora Heloísa, eu amei, gente. Ai, também. Curte, compartilha, comenta, manda pergunta que a doutora Heloísa vai voltar. E faça como a doutora Fernanda Bessa. Ela é ginecologista, faz tratamento hormonal e é nossa patrocinadora. Então, entre em contato com a gente você também. Beijo e até o próximo.